igual se eu fosse membro, como eu fui por 37 anos, né? Nos 37 anos que eu fiz parte da Assembleia de Deus, eu não podia ir para outra denominação, porque se eu fosse, sofrer punições, como de fato eu sofri, tá? Eu fui para um culto na AD Adoração, numa cidade aqui, relativamente próxima da minha cidade, e só porque eu fui para o culto na AD Adoração, eu era da IADP ainda, eu tive que ir para o gabinete do pastor dar explicações, né? Dar explicações de por que eu estava na igreja que não era da Assembleia de Deus, do pastor Ailton, e também na época eu sou assim, acabou. Eu sempre fui essa pessoa de expor minha opinião em relação a essas coisas da igreja. Então, na época, eu tinha exposto minha opinião contrária a algumas coisas da liderança da igreja, e aí eu tive que ir lá, né? Além de dar explicação ao pastor de por que eu estava expondo minha opinião, eu tive que dar explicação de por que eu fui para uma outra denominação. Até parecia que eu tinha ido para um cabaré, né, fazer o que vocês estão pensando. Não, eu só fui para um culto em outra igreja, que prega o mesmo Deus, que prega os mesmos princípios, enfim. É disso que eu estou falando. Essa semana eu estava dando uma olhada aqui nos comentários, e aí, eu não lembro o nome da pessoa, mas enfim, o cara falou lá que eu estou querendo me tornar conhecida, e, qual foi a palavra, meu Deus? Foi conhecida e recompensada, sei lá, depois eu pego o comentário e boto aqui. Eu tô querendo achar conhecimento, brilhos, delírios, glamour, purpurina, glitter, palavras minhas, através do pastor Ailton. Minha gente, primeiro, eu não preciso disso. Segundo, que o foco desse canal aqui nem é tema religioso. O foco aqui do canal é alertas quanto aos relacionamentos amorosos virtuais com foco no Egito. O foco do canal aqui é este, tá? Este é o foco, né? As quase 60 mil pessoas que estão aqui sabem disso, este é o foco. Mas por que eu tô aqui falando de tema religioso? Porque eu quero abrir os olhos, mesmo que não seja o foco do canal, mas eu quero abrir os olhos de um monte de gente que, assim como eu, passa ainda sua vida perdendo tempo num sistema religioso que te priva de viver como se aquilo fosse a verdade absoluta, como se tu tivesse que seguir aquilo ali, porque ou tu segues ou tu morre, ou as pragas do Egito antigo e do Egito contemporâneo vão vir sobre a tua vida. Por isso que eu falo isso aqui. Ai, Nadir, como alguém deu uma ideia aí, cria outro canal para falar disso em outro canal. Não, porque justamente por isso, eu não tenho foco de estar aqui o tempo todinho falando disso. Eu não tenho foco de me tornar conhecida, por isso não tenho, minha gente. Não é meu foco, nem preciso disso. Para começo de história, nem preciso disso, tá? Mas volta e meia eu falo desses temas religiosos aqui, porque eu quero alertar as pessoas que estão com a mente fechada, que vê o erro assim na frente, mas não consegue enxergar, não. Eu acho incrível, sabe? Incrível. As denúncias são feitas por aí, há provas de denúncias. E aí a pessoa chega e fala assim, não, isso aí é perseguição contra o pastor presidente. Minha gente, perseguição, certo, só me explica uma coisa. Só me explica para onde que foi o recurso daquele grande templo que estava para ser feito em 2012, eu acho. Para onde é que foi o recurso? Só me explica isso, só me explica. Esquece o pessoal que está denunciando e foca na denúncia. Foca em fatos, FATOS. Para onde foi o recurso daquele projeto da construção do templo? O terreno está lá, o terreno fala-se que foi pago 12 milhões por aquele terreno, e esse dinheiro sai de onde? Do bolso de uma base de pirâmide que se lasca em verde e amarelo, desculpe o francês, para estar pagando seus dízimos e suas ofertas. Foi de lá que saiu, né? Porque são dos dízimos e ofertas que saem toda a administração da igreja. Então, só me diz para onde é que foi esse dinheiro, para onde é que foi. Eu lembro, aqui em casa, a gente contribuiu com
a campanha na época, tá? Tinha uma campanha lá que a pessoa cadastrava o celular no número, sei lá de onde, e todo santo dia era descontado dos créditos daquele telefone cadastrado. Aqui na minha casa, a gente participou desta campanha. Eu não tô falando de nada que eu acho, que eu vi, não, tô falando do que eu vivi. Então, só me diz, vocês aí, a militância doidinha, boiando na maionese, não conseguem ver isso não? Vocês não conseguem enxergar isso não? Só me diz uma coisa, fala-se que o pastor presidente tem um salário de 200 mil. Minha gente, 200 mil reais. Ninguém consegue ver isso não? Mas ninguém, isso é perseguição, beleza. Se é perseguição do povo, então por que o pastor presidente idolatrado Salve Salve não faz uma nota, uma live, uma coletiva, seja lá de acho que for, e não desmente as acusações? Eu só queria entender isso, porque se alguém vem a mim e diz que eu roubei, seja lá o que for, eu vou montar num cavalo branco, vou decretar o apocalipse e juízo final. Porque eu não roubei nada. Agora, se a pessoa me julga que eu roubei alguma coisa, e eu, ao invés de me defender com provas, fico aqui me debatendo, sem eira nem beira, só me diz. Mas a militância consegue ver isso? Não, não. A militância vai naquela filosofia do não toqueis no ungido. Deus vai pegar você. E Deus vai requerer. E não sei o que. Estão perseguindo. Vão orar. Minha gente, quem tem que orar é quem está provocando tudo isso. Porque se o pastor estivesse fazendo tudo direitinho, se ele estivesse cortando no tracejado, ninguém estaria aqui denunciando. Ninguém estaria aqui falando. Agora as pessoas falam porque ele dá motivo. E graças a Deus que hoje em dia nós vivemos numa realidade que as pessoas têm liberdade para falar. Porque no meu tempo, quem estava doido de falar que ele era feio? Quem estava doido? Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas falam e acabou, graças a Deus. Né? Ainda bem que a liberdade está vindo a passos lentos, mas está vindo. Enfim, é isso que temos para hoje, tá? É isso que temos para hoje. O pastor chamando os membros da sua igreja de bandidos. Não sei não. Eu só sei que foi assim. Eu sei que foi assim. Oremos e aguardemos os próximos capítulos, porque esta novela tá longe de terminar. Agora vamos para onde? Para os comentários. Eu quero saber os comentários de vocês. A gente se vê lá e no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.